Antes de vos falar de como é que se volta à vida ativa, ou o que é o sobrevivente de um cancro, eu trabalho em hematologia, como disse o Dr. Orlando, há 31 anos, e trabalho essencialmente com doenças agudas. E quando falamos de doenças agudas, são leucemias agudas. E antes de para vocês perceberem o que é que o sobrevivente e a sua família enfrentam, era importante só andar aqui um bocadinho para trás, como é que o doente, ou como é que a pessoa chega ao seu diagnóstico de leucemia. A leucemia apresenta-se muitas vezes de forma com sintomas fúteis, tipo uma dor de um abscesso, uma amidalite, um mal-estar, um cansaço, que pode ser atribuído a muitas razões, e vai só fazer umas análises, ou vai a um médico. E estas análises, que de manhã a pessoa saiu e foi fazer umas análises, à noite está no hospital com diagnóstico de leucemia, em que não teve a oportunidade sequer de ir à sua casa, de ir ao seu conforto, de organizar a sua vida profissional, a sua vida familiar. Nada. Ele sai de manhã, vestidinho, com a sua roupinha para o seu trabalho, e à noite está num hospital com o diagnóstico de uma leucemia. Todo mundo, toda a vida dele ruiu naquele momento. Na verdade, ele acha, qualquer ser humano acha, basta só passarmos um bocadinho, que não se consegue passar, não é? Mas um bocadinho pensar, estamos a viver um filme de terror, nós somos os assistentes a ver aquele filme, não é? Estamos ali na plateia e aquele filme de terror não pode ser. O chão ruiu e está completamente perdido. O auge de tudo isso é quando tiramos a nossa roupinha, que fomos para casa, que fomos de manhã a trabalhar e vestimos o nosso pijama. E o pijama uniformiza todos os doentes e todas as pessoas, ricos, pobres, velhos, novos. Quando vestimos o pijama, somos todos iguais. Todos. Pode ser o pijama mais XPTO ou o pobrezinho do hospital. É igual, porque somos todos iguais. E depois do primeiro dia, o dia 0 que entra no hospital, e neste caso pode ser no meu serviço, que as leucemias são no meu serviço, é feito exames e tudo num timing de 2, 3 dias, ele faz exames, sabe o seu diagnóstico, inicia quimio, sabe os efeitos, tudo, e nem tem tempo para pensar em mais nada. Pede a baixa, ou outro chave que a doutora Silvia falou, e muitas vezes até se esquece, passam dias e dias sem pedir, porque o pensamento não está ali, está, a minha vida está no fim, a morte está aí e ruiu completamente toda a minha vida. Associado a tudo isto, temos a família. Se é jovem, temos os pais, os irmãos, ou as namoradas. Se é um pai de família ou uma mãe de família, tem tudo que à volta dele a sofrer em simultâneo, porque as boas famílias, ou as famílias, não é só o doente que sofre, é a família que está doente, não é só um doente, é a família que está doente. Durante 6 meses, eu costumo dizer que eles são nossos e vão de vez em quando a casa. Durante 5, 6 dias vão a casa nestes intervalos e só têm este tempo. Portanto, a vida parou tudo. Tem restrições alimentares, tem restrições sociais, isto é para vocês perceberem agora o que é que eu vou dizer da sobrevida. Tem restrições alimentares, familiares, sociais, tem restrições... Desculpa, eu lixo-me muito. Tem restrições em todos os âmbitos. E no último, a ânsia deles, quando entram, é acabar todo aquele inferno e chegar ao último dia e digam, ok, eu estou curado. No último internamento, que pronto, é dito ao doente, ok, a partir de hoje fazemos o último internamento e vais embora, estás curado. É um sentimento de dualidade. É uma felicidade extrema, porque acabou todo aquele inferno porque tiveram que passar ao longo destes meses todos, mas ao mesmo tempo vou ficar sem rede. Vou ficar... O meu porto seguro, que por muito que não queiramos vir ao IPO, não deixa de ser o nosso porto seguro, por muito que não queiramos fazer quimioterapia, é o nosso porto seguro, dá aquela, às vezes, falsa segurança que enquanto estamos a fazer quimio, a doença não volta, não é? E agora dizemos, ok, estás solto, vai viver. Só que a pessoa que vai viver passado 5, 6 meses não é a pessoa que estava há 6 meses atrás. A família que tínhamos há 6 meses atrás não é a família que está há 6 meses após. E isso entre nós não é valorizado. Não é valorizado. Não refletimos muito sobre isso, porque eles têm que estar felizes. Porquê que não há de estar felizes? Estão curados, os companheiros do lado morreram.
Porque devem imaginar, muitos acompanharam num hospital, não vive, infelizmente, toda a gente sobrevive, não é? Temos o nosso companheiro, que era mais novo que nós, faleceu, temos muitas histórias que me devem calcular, e porquê é que não há de estar feliz? Portanto, nós enfermeiros dizemos, boa, get out, vai viver. E eles chegam fora e o que é que vê? Não sabem viver. Porque, pronto, agora podemos continuar. Pronto, ok, senão eu já nem preciso muito disto. Pronto, é isto, é o voltar à vida. Para mim, é o sobreviver ao cancro. Pronto, isto não importa. Então, consideramos que um sobrevivente de cancro é a pessoa que foi diagnosticada com cancro e que após o tratamento... Ai, desculpem, mas eu tenho que mudar um bocadinho aqui. E que após os tratamentos conseguiu viver da doença. É melhor, porque eu não consigo ver. As tecnologias... A experiência de um ser sobrevivente de cancro pode variar amplamente de pessoa para pessoa, dependendo do tipo de cancro, dos tratamentos que efetuou e com as sequelas com que ficou e das circunstâncias individuais de cada um e das suas famílias. Após a remissão, muitos sobreviventes enfrentam questões relacionadas à recuperação, com os efeitos colaterais do tratamento, a ansiedade, a possibilidade grande e real da recidiva e a necessidade de adaptação a uma nova realidade que não conheciam. É muito importante estes apoios para o sobrevivente, grupos de apoio, terapias psicológicas, programas de reabilitação física àqueles que necessitam, eventos comunitários quando isso é possível, reintegração social. Normalmente falamos da reintegração social são dos presos. Aqui é mais ou menos igual, não é? Porque eles estiveram presos e precisam de uma nova realidade. E ferramentas para gerir as dificuldades decorrentes do tratamento. Tudo isto é muito giro. Pijama. Tiveram preso ao pijama. A jornada de um sobrevivente, então, trata-se do tratamento e da sua recuperação, do impacto psicológico, da reintegração social, do acompanhamento médico, da promoção da saúde, de testemunhos e inspiração para todos os restantes que estão a sofrer. No impacto psicológico, eles tiveram que lidar com o cancro, com a iminência da morte, com o sofrimento, e tudo isto é horrível, não é? É indescritível. Todos nós sabemos que um dia vamos, mas quando estamos naquela cama é que pensamos que ela está ali mesmo. Muitos jovens sobreviventes enfrentam uma ansiedade grande, depressão e preocupações sobre o seu futuro. E estas depressões e estas ansiedades são basicamente assim. Durante 6 meses, e falamos até nos jovens, e nos menos jovens, mas nos jovens. Durante 6 meses eles estão sempre no hospital, estão doentes. Na primeira semana temos sempre grandes problemas com as visitas. Toda a gente quer visitar. Agora com o Covid, depois do Covid as coisas são um bocadinho... Nós já éramos Covid, portanto aquilo não houve assim muita mudança, mas grandes problemas. Toda a gente quer visitar, toda a gente, é o vizinho, é o primo, é o companheiro, toda a gente. Mas nós sabemos que quem vai sobreviver àquilo são os amigos e são as pessoas poderosas. Porque é longo e é doloroso e custa ver aquele que está a sofrer e pensar, e se fôssemos nós? É melhor, não vamos lá então. Agora com as redes sociais é um pouquinho diferente, mas não vamos lá. E quem sobrevive a tudo isto, eu que tinha muitos amigos, passar 6 meses já acho que não tenho tantos amigos assim. Porque os amigos, o povo diz que para se ver amigos é na prisão e na doença, certo? Ou, não sei se é bem assim a expressão, mas mais ou menos assim. Pronto, é isto mesmo, exatamente igual. Só amigos são aqueles que nos apoiaram, ou que nos apoiaram a nós, que apoiou a nossa família, que apoiou os pais, apoiou o marido, a mulher. E essa é a nova realidade que nós vamos ter. Não é aquele grupo de amigos que tínhamos, pronto, porque era fixe e quando estamos em cima tudo é top. Porque estes jovens ao longo destes 6 meses não puderam ir à praia. Eles não puderam ter vida social, os que andam na faculdade não puderam ir à queima, não puderam podem estar a uma esplanada, à beira, agora nós já somos muito mais cool, e já deixámos de estar numa esplanada a beber um sumito enlatado, um cafezinho, mas não passa disto. E ao longo destes 6 meses houve relações pessoais de namoro e de casamento, uns separaram-se e perderam-se e outros casaram. Ao longo destes 6 meses. A Aurora está a falar.
o último, tivemos assim um grupo de 3 casamentos seguidos, que até não é inusitado. É um jovem que eu vos vou apresentar, que quando chegou perante o diagnóstico de leucemia aguda, ele tem 27 anos, já tinha uma criança e quis casar lá porque ele não tinha tempo para casar fora, programar o seu casamento, portanto, casou lá no serviço passado uma semana, antes de iniciar a quimio mais intensiva, e depois, passado um mês, casaram mais 2 doentes, e eu, 2, mas um já tem 50 e tal anos, eu disse, mas eu conhecia a tua mulher. Não, mas eu não era casado. E este fim de semana que eu fui a casa, já casei com ela para estar tudo direitinho. O outro, tinha um companheiro, bora lá casar por civil, enquanto não podemos fazer uma festinha, vamos casar por civil, porque isto parece muito... porque a iminência de morte, queremos deixar os nossos... Eu sou solteira, por isso estou à vontade para falar assim, está bem? Só para perceberem. Queremos deixar os nossos companheiros, os nossos filhos... numa situação mais fácil. Eu sei que existe a lei de viver em comunhão, mas as coisas não são tão lineares. Com o casamento, com os papeizinhos passados e tal, tudo é muito bem. E aquilo foi assim um boom de casamentos que não é muito habitual. Nós vamos casando, mas também nem tanto, não é? Pronto. Mas só que para romper, e é rápida esta história, uma jovem senhora teve lá tratamento e teve mal, mas conseguiu e venceu. Quando chegou a casa, depois dos 6 meses, porque não teve tempo de avaliar isto que eu vou dizer, o marido era viciado no jogo e destruiu tudo que tinham. Claro que ela pôs-o a andar e agora já tem um companheiro novo que a sabe valorizar. Mas pronto, isto são as coisas boas, as coisas más. Deixa. Hã? Foi. Na reintegração social, como já expliquei, após o tratamento, a reintegração em ambientes sociais também não é fácil, porque a pessoa, isto sempre na camada um pouco mais jovem, porque aos 50, 70, pronto, já temos amigos mais definidos, em termos sociais, familiares, é diferente. Porque o jovem que passou connosco, que começou o tratamento com 18 anos ou 19, quando chega ao seu ambiente escolar, ou à sua faculdade, mesmo ao seu trabalho, não é o mesmo jovem igual ao que tem 18 anos lá. Porque os outros são leves e nós não somos leves, porque já passamos muito. Eu tinha um amigo que quando começou a ser enfermeiro, eu, como vos disse, já fui menina, não é? E então comecei a trabalhar em oncologia menina. E valorizamos muito mais a vida, mas também somos mais pesados, porque o sofrimento acompanha-nos desde que eu tenho 21 ou 22 anos. E aos 22 anos, ninguém está prontinha para receber o sofrimento dos outros, a morte dos outros. A morte é só uma fração ali. É o sofrimento, o desgaste. Ninguém está preparado e somos mais pesados. Então, imagina eu fazer isto na primeira pessoa, sofrer eu. Portanto, a pessoa que vai, não é fácil, sentem-se desencaixados daquela realidade. E muitas vezes, agora, eu acho que o facto de haver redes sociais ajuda um pouquinho mais em tudo isto, porque inicialmente, portanto, nos meus primórdios, há muitos anos, isto era muito, muito difícil, e muitos miúdos, estamos a falar de 18, 19, nós na altura recebíamos crianças dos 15, portanto, não se adaptavam novamente à escola e às realidades da escola, era tudo muito básico para aquilo que eles achavam que era a vida. E a vida não era aquilo que eles viam. Eles gostam de se divertir e aproveitar a vida como toda a gente, até mais, mas num outro âmbito, e valorizam muito mais coisas muito, em que é o pormenor que faz a diferença e não aquelas coisas muito grandes. Na reintegração social é aquilo que eu vos disse, e a compreensão e apoio de amigos e familiares são fundamentais. Mais uma vez, no último internamento é muito importante dizer, a conspiração de silêncio é muito importante que ser quebrada, porque o pai que leva o seu filho depois de um tratamento deste, porque isto são 6 meses, não 6 meses de calendário, são 6 meses que vale anos de vida, dos pais, dos companheiros, dos filhos, anos. E explicar que se for falado com o doente e com a sua família, o seu cuidador, o seu companheiro, isto, senão eles não vão falar porque têm medo de falar e de verbalizar isto, que é normal ter medo da recidiva, é normal estar irritado, é normal chorar, o doente chorar, e a família diz assim, mas estás a chorar porque estás curado? Que estupidez! Mas não é estupidez,
porque ele está a se adaptar a tudo aquilo que é novo. E ainda tem muita realidade do que isto que passou aqui. E isto é muito importante de se falar, porque a mulher, a mãe, o filho, independentemente do papel que desempenhamos com o doente, está assustado com a mesma recidiva, está assustado mas não quer verbalizar, porque ao verbalizar parece que ela está a ser pessimista e que parece que atrai o mal. E se falarmos conjuntamente, falarmos numa só direção com a família, conforme os integramos para outras coisas, é importante dizer que é normal ter dor de barriga, é normal não dormir no dia que tem consulta com o médico. Porque só estão bem quando entram no consultório médico e eles dizem: epá, estes anéis são top. E eles já reviveram. Mas é normal no dia anterior chorarem, é normal não dormirem vários dias. Não é banalizar o que sentem, mas é dizer que é normal, que isso não é, que isso passa e com o tempo isso vai ajudar a passar. Mas os primeiros meses, depois isto vai sendo desvanecido, porque depois começam a trabalhar ou o que quer que seja e as coisas vão, mas nunca ao longo dos anos deixa de ter a dor de barriga e dormir mal no dia anterior. Nunca. Eu falo muito quando tiver para falar disso. Pronto, o acompanhamento médico é aquilo que eu disse, eles só ficam em follow-up depois dependendo um bocadinho do médico de cada clínico. Inicialmente vêm frequentemente à consulta, depois vão espaçando. O que eles não gostam de ter alta definitiva do IPO, isso é uma tristeza única. Ultimamente temos tido doentes com 20 anos de tratamento, ou sobreviventes de 20 anos, a terem alta. E um disse-me assim: olha, podes tirar a doutora para não me dar alta, por favor? É que eu sinto-me mesmo segura, é um marco no meu dia, no meu ano, quando eu venho aqui. Depois já estou bem o ano todo. Mas teve que ter alta, ele chorou imenso. Mas eu também compreendo, doutor Erlanda. Mas meti a cunhita, mas não resultou. Adotar, pronto, uma vida saudável, que o Dr. Pedro falou, isso inclui realmente uma alimentação, o exercício físico, o controle do stress e é uma valorização de tudo que é pequeno aos nossos olhos no dia-a-dia, mas que é grande a eles que estiveram privados de tanta coisa e que tiveram na iminência de ficar privados da própria vida. Deixa-me só voltar aqui uma coisa para trás. Durante o processo de doença, e toda a gente, isso diz-se nos livros, não é? Lê-se todo aquele processo de negação, todos aqueles processos, mas isso é real. Cada um demonstra conforme pode e consegue. E demonstra-se de acordo com a sua vivência. O que eu aprendo, e o que eu aprendo ao longo destes anos, e de qual eu sou orgulhosa e admiro profundamente, é a resiliência das pessoas, é a resiliência dos meus, não é meus pessoa, é meus, do meu serviço, pronto, que é o que eu considero. É de uma resiliência que é indescritível. Pronto, não sei explicar. Num dia destes, nós tivemos um doente que é tão resiliente que eu tive que lhe perguntar assim: mas como é que tu consegues ser assim? Mas essa mesma resiliência, quando o médico disse não respondeu ao tratamento, ele manteve-a. E ele disse, ele tem 40 anos, não está aqui o nome, não importa, e ele disse assim: sabes, a única preocupação é o sofrimento que estou a causar aos meus pais. Tudo o resto vem poder acréscimo. No entanto, no segundo internamento, quando o tratamento resultou, ele fez: a sério? Só que e isto é preciso ter muito tempo e disponibilidade. Pronto, isto já nem anda, por isso já está cansado. Ai, pois, também estou a fazer mal, já sei, já dei conta. Pronto, isto não importa. Pronto, isto são pequenas frases que eu andei a pesquisar, mas que também é verdade, a primeira pessoa que já as ouvi. A vida pode ser um desafio, mas eu sou um sobrevivente a cada dia, é uma vitória. Isto é importante. O cancro é uma parte da minha história, não é o final de um capítulo. Aprendi que a força não se mede pelos músculos, mas sim pela coragem e a levantar depois de cair. E depois uma série de frases, porque eu já estou quase a gravar, porque tenho muito mais interesse em vos mostrar 3 rostos de sobreviventes. Dar rosto a estes sobreviventes que eu vos falei. A Teresa foi doente da doutora Erlanda, que ela não se lembra, mas foi. Há 26 anos,
É uma jovem alotransplantada de um alemão, de um dador alemão. A iminência de morte esteve muito perto dela durante uns 2 anos e agora sim tem este sorriso, casou, ficou estéril, não pôde ter filhos, infelizmente, na altura não dava para outros tratamentos. Esta é Sandra Completo. Todos os estudantes autorizaram o apresentar aqui, claro, foram eles que mandaram para mim. A Sandra Completo também era doente doutora Irlanda, por acaso foi coincidência. E ela escreve assim: esta sou eu, com o sorriso que me caracteriza, aceitando os grandes desafios que a vida me trouxe e transformando-os em aprendizagens e crescimento. Doente há quase 25 anos. Sou feita de momentos, de amor, de pessoas, de paixão pela vida que me vai permitindo viver sempre mais um dia. Sou uma sortuda por ainda estar aqui. Este é o João Pestana, que por acaso casou com uma enfermeira do serviço. É um sobrevivente de um cancro do testículo e após uma leucemia aguda. Eu só estou a dizer esses diagnósticos para vocês sentirem quanto isto é poderoso e as pessoas são assim. E é sobrevivente há 20 anos. E teve uma filha contra todas as expectativas que era possível, porque só tinha, pronto, perceber, não é? Mas teve uma filha, uma Joana. Por mais negro que o futuro se vislumbre, desistir nunca é opção. Um dia estamos nos intensivos, no outro recebemos a alta. Por nós, por quem gosta de nós e por quem cuida de nós, vale a pena a luta. A maior batalha é para os melhores guerreiros, onde obviamente inclui toda a equipa que o tratou. Sou grato pelos 20 anos de vida. E este é o Paulo Lage, que casou mal, chegou lá passado uma semana e que tinha este pequenito. E ele escreve assim, há 3 dias atrás. 366 dias da maior desventura da minha vida. Dizem que as grandes batalhas são dadas aos grandes guerreiros e durante muito tempo acreditei nesta espécie fuleira de mantra. Até que chegou o dia 11 de setembro de 2023. E todos os restantes dias até o dia de hoje, o 11 de setembro de 2023, o dia em que o meu mundo desabou, em que o chão se abriu e que a escuridão se abateu sobre a minha existência. Quando pensamos em cancro, é inevitável pensarmos na morte e no pouco tempo que nos resta. A verdade é que todos os dias estamos um bocadinho mais perto do dia do juízo final. Mas o diagnóstico de um cancro aproxima-nos irrevogavelmente do limiar dessa morte. Quem me conhece sabe as várias batalhas com as quais me deparei ao longo da minha vida. Umas mais fáceis, outras mais difíceis, mas todas enfrentei com a cabeça erguida e com o espírito livre e indomável. E se antes do vulgo dia 11 de setembro de 2023 acreditava que não mudava uma única vírgula da história que escrevi, hoje, 366 dias depois, não penso da mesma forma. Grandes batalhas são dadas a grandes guerreiros, diz-se. Esta deve ser a expressão mais estúpida que a humanidade teve a ousadia de criar. O cancro não é uma batalha, o cancro é uma guerra e transforma qualquer um em guerreiro porque não há outra forma de enfrentar. É tão injusto que as batalhas sejam dadas sempre aos mesmos guerreiros. Às vezes, os guerreiros querem apenas deixar de o ser, porque estão cansados de lutar. Cada novo dia é um dia de incerteza, de dúvidas, de medo e de esperança. Esperança do desconhecido e esperança de que as coisas não estejam piores do que no dia anterior. O cancro mudou-me. Não só fisicamente, mas toda a minha existência e a forma como observo e me conecto com todo o mundo. Os sorrisos são mais genuínos, os abraços são mais apertados e as brincadeiras mais divertidas. Hoje, 366 dias depois, os dias são um pouquinho mais luminosos. E muito obrigada.